Bom, a gente está começando o terceiro encontro, então, do curso O Corpo e a Cidade, em Clarice Lispector e Elisa Morato. Eu me chamo Helena, sou doutoranda aqui da UFSC, e hoje a gente tá entrando então nessa terceira aula. O curso, ele é fruto, como eu já falei nos outros encontros, de um projeto maior, que chama Conectando Culturas, que tem o apoio do CNPq. Está dentro também dos estudos dos pesquisadores e pesquisadoras do NECLIT, que é o núcleo de pesquisas que eu faço parte, que é o Núcleo de Estudos Contemporâneos de Língua e Literatura Italiana. E a minha pesquisa está dentro, então, da UFSC, né? Eu faço o doutorado aqui no programa de pós-graduação em literatura. Nos primeiros encontros, então, no primeiro encontro, a gente falou sobre Clarice Lispector e Elsa Morante, tentando estabelecer essas relações e já antecipando algumas coisas que a gente veria nos outros encontros. No segundo encontro, que foi na semana passada, a gente entrou no A História, no livro italiano, e hoje eu intitulei essa aula de Corpo é o nome do lugar em que acolhemos o mundo, o Rio de Janeiro de Macabea. Esse título, na verdade, ele vem de uma citação de um livro, que é esse livrinho aqui, que chama Para que Poetas Ainda? É, então ele fala, o Christian, que é o escritor, esse livro foi traduzido, é, ele tem alguns capítulos, e um dos capítulos ele trata sobre o corpo, e ele vai discorrer sobre o que seria o corpo, esse corpo simbólico também. E ele, em um determinado momento, ele diz que corpo é o nome do lugar em que acolhemos o mundo. Ao mesmo tempo, é um lugar em que a gente acolhe o mundo e que também faz essa fronteira. Então, o corpo, ele está sempre situado nesse limite, né? Ele é como se fosse uma fronteira entre o dentro, o que está dentro, e o fora. E nesse sentido, quando a gente pensa que o corpo ele é o nome de um lugar, né? Ele denomina um lugar em que a gente acolhe o mundo, então todas as experiências que acontecem, que nos atravessam, acontecem no corpo. Então é através dele que a gente vai viver o mundo, vai conhecer o mundo, né? E não é diferente com a personagem que a gente vai ver hoje, que é a Macabea. Bom, aqui na verdade, eu resolvi começar o encontro de hoje trazendo uma citação que é de um conto que chama Horas Abertas, que foi publicado em 1991, que é de uma escritora brasileira chamada Marilene Felinto. Ela, inclusive, ela fez uma fala, essa semana tá acontecendo um evento na UFSC, que é o Seminário Oco, e ela foi convidada para fazer a abertura desse evento, e ela relembrou esse conto que, inclusive, eu não conhecia e que eu achei que dialogava muito tanto com a Macabea, com a Hora da Estrela e com o que a gente vai falar relacionado ao corpo. Esse conto, a Marilene está trazendo aqui, quando ela recuperou na fala dela ali no evento, ela estava tratando de um texto que foi publicado pelo professor João Camilo Pena, que vocês devem conhecer, e ele publicou um texto chamado Marilene Felinto e a Diferença. Ele publicou em 95, em que ele está falando da literatura dela, e ele começa esse artigo falando desse conto que chama Horas Abertas. E aí, o conto, ele diz o seguinte em um determinado momento: o trem disparado rugia em estrondos que lhe borravam a audição, a ponto de ela ter conseguido facilmente aquele efeito raro. Ouvia a própria língua como quem ouve outra. Ouvir de sua própria língua apenas o ruído, a massa sonora, o aglomerado de sons e entonações que perdiam o significado que tivessem. Operar em sua própria língua uma espécie de morte que lhe separasse o espírito do corpo, como se dizia na hora das mortes. Então, aqui,
Essa personagem, ela tá dentro de um trem e qual que é o contexto? Ela tá no trem e ela tá lendo um livro tcheco, só que é uma tradução. Então, é uma tradução na língua materna dela. E o que é muito interessante aqui, e que por isso que eu resolvi começar o encontro com essa passagem, é porque tem tanto a presença do trem, que vai se relacionar com os meios de locomoção que também aparecem na Hora da Estrela, mas o que interessa mais pra gente aqui é esse ruído. Então, ela tá lendo o livro na língua materna, ali no português, e ela começa a confundir e ela escuta. Então, quando ela diz ali, ouvir a própria língua como quem ouve outra. Ouvia de sua própria língua apenas o ruído. Então, aquele barulho, o barulho do trem, ele começa a se confundir, começa a confundir ela dentro da própria língua. E aí, como se a língua materna dela se tornasse uma língua estrangeira. Porque o livro que na verdade era uma tradução, ele passa o sentido o texto passa a não ter mais sentido, porque acontece uma ruptura entre o som e o sentido. Então a gente essa personagem é tomada por esse aglomerado de sons e que na verdade vira um grande ruído. Essa linguagem vira um grande ruído. É, Então aqui, né, ela ouve a própria língua como quem ouve outra. E aí, a gente tem esse cruzamento entre o ruído do trem, nesse conto da Marilene, Horas Abertas, e o ruído da rádio relógio na Hora da Estrela, que vai ser esse elemento bem importante para a gente pensar como que a cidade, porque a cidade, na Hora da Estrela, embora ela apareça, como até a gente estava falando antes, né, a gente estava conversando, a gente vai começar a gravar, que a Rita, inclusive, estava falando que ela cita lugares específicos da cidade do Rio de Janeiro, que a gente sabe onde que ficam, a gente consegue visualizar, mas essa cidade, ela também vai aparecer no romance de outra forma. Então, se a gente pensa que é o Rio de Janeiro ali dos anos 70, é uma cidade que está se modernizando, que está se industrializando, que está sofrendo um processo muito grande de trazer. Então, a população está aumentando muito, e aquelas pessoas tá tendo muita migração, né? As pessoas estão vindo de várias partes do país para o Rio de Janeiro, estão se mudando, que inclusive é a história da Macabé, como ela foi parar no Rio. Então, essa cidade, ela não só aparece com lugares específicos, mas e essa é a proposta também do encontro de hoje, a gente pensar em como que a cidade ela aparece, por exemplo, através do som. Então, como que esses sons eles vão atravessando a vivência, a experiência do corpo da personagem. Então, acaba que tanto no conto quanto no livro da Hora da Estrela há uma redução, né? A redução da língua, da linguagem, essa que a gente usa para se comunicar, para expressar os sentimentos, em uma massa sonora, em alguma coisa que não cria, como se não criasse mais sentido. Então, tem esse corte, né? Essa ruptura do elo do que ligaria o som e o sentido. E aí eu trouxe, então, uma citação desse texto do João Camilo Pena, em que ele diz que acontece então a redução da língua nacional significante a uma pura massa sonora, a contínuo de ondas vibrantes associada a uma violência do estrangeiro. E aqui também o estrangeiro, porque a Macabea, se a gente pensar, né, nessa personagem, ela é uma personagem que ela vive num deslocamento, porque ela tá na cidade do Rio de Janeiro, ela vem de Alagoas, do sertão de Alagoas, né? Foi criada sem pai nem mãe, então os pais morreram. Ela foi criada pela tia, que leva ela até o Rio de Janeiro. E então ela vive deslocada. Ela vive como se fosse nesse entremeio. Ela não é nem de Alagoas, nem do Rio de Janeiro.
ao mesmo tempo que ela saiu da cidade de onde ela nasceu, ela também não pertence ao Rio, porque é aquela ideia de cidade, como o narrador, né, o Rodrigo SM, coloca, que é uma cidade feita toda contra ela. Então, essa ideia de deslocamento está sempre presente no livro, sobretudo se a gente e também se a gente pensa na questão do som, da linguagem, que aí a gente vai descobrindo, né? O livro, ele começa, eu trouxe nas primeiras páginas, ali, página 11 e 12, tem esse fragmento que diz assim: a dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor, eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É a visão da iminência de. Então aqui o narrador ele vai abrir o livro e ele está falando, ele está começando a construir o tecido da história também, porque se a gente voltar a recuperar um pouquinho, também tem um outro fragmento em que ele diz que a empregada jogou fora o manuscrito, né? Tem algumas páginas que ela jogou fora. Então também é como se essa história que ele está narrando já partisse de um lugar em que a priori ela já seria descartada. E aí ele passa algumas páginas da Hora da Estrela ensaiando começar. E aí ele se pergunta, ele fica procurando, né? Procurando as palavras, com que linguagem que ele vai construir aquele texto. E essa dor de dente, eu trouxe eu relembrei esse fragmento justamente porque ele fala dessa dor de dente que vai aparecer também numa outra cena em que a Macabeia finge uma dor de dente no trabalho para ela poder ter uma folga, ter um respiro. E aí é o momento também que ela, não sei se vocês lembram, que ela fica sozinha no quarto. Ela morava numa pensão, né? Ela dividia um quarto com mais 4 meninas, que eram as 4 Marias, que trabalhavam nas lojas americanas. E aí, quando ela consegue essa folga, ela finge essa dor de dente. E ela consegue uma folga, então também é um momento em que ela tá ali, só ela, o corpo dela, a experiência dela, apartada daquela cidade, daquele murmurinho todo. E então aparece essa dor de dente, ela já vai aparecer também um pouco mais pra frente. E a dor de dente, ela vai aparecer então na boca, né? Nessa parte do corpo de cima, na cabeça. Que também é um local muito, muito, muito importante, muito simbólico, que a gente vai destrinchando mais pra frente. E aí, eu sublinhei ali, a dor de dentes que passa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Quando ele coloca o nossa, ele também está dando uma dimensão que a história não é só da Macabeia, né? Ele também está se incluindo e muito provavelmente também está incluindo quem está lendo, né? Ele também está demandando de quem está lendo uma presença, um corpo que também esteja ali. E aparecem também algumas. Ele começa a dar alguns sinais. Como eu estava falando que o som é muito importante, então a música também vai aparecer na Hora da Estrela. E ele diz, né? Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor. E um pouco ali no final, quando ele diz, eu sublinhei quando ele diz também dessa visão gradual, né? Porque ele pega, a gente estava falando no encontro passado, que a Macabé aparece para ele num relance, né? Ele encontrou essa nordestina
que estava passando nessa rua do Rio de Janeiro de relance. Então, esse corpo, que também, se a gente relembra o corpo da Ida, da protagonista do romance A História, da Morante, também é um corpo que é pouco corpóreo, que é um corpo que está ali muito frágil no próprio na própria massa, no próprio peso corpóreo, né? A Macabea, em inúmeras passagens do livro, ele fala que mal tem corpo, que é uma essa matéria de que eu disponho para poder escrever é uma matéria opaca, é uma matéria pequena. Então, em vários momentos, ele também está falando do corpo da Macabea, assim como aparece em alguns fragmentos a descrição do corpo da Ida, né, que é a protagonista do livro italiano. É, um pouco mais para frente, então na página 13, diz o seguinte: não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária, que respira, respira, respira. Porque há o direito ao grito, então eu grito. E aqui a gente já entra na questão do som. O romance, um pouco mais pra frente, eu trouxe o romance, ele ganha, a Clarice Lispector deu 13 títulos, né? Além da Hora da Estrela, tem mais 12 títulos que seriam títulos possíveis, que inclusive estão ali estampados na abertura do livro. E esse direito ao grito é também um dos títulos possíveis da narrativa. E aqui tem duas coisas muito importantes. Quando ele coloca, né, que a Macabea, antes de tudo, vida primária, que respira, respira, respira. Então, em alguns momentos do livro, esse corpo, ele é de fato um corpo que ele vive enquanto um corpo muito muito primitivo. Então, se a gente pensa na respiração, a gente precisa da respiração para viver, né? Sem ela a gente não consegue existir. E a Macabé é como se a Macabé ela tivesse sempre dentro de um espaço, a existência dela, dentro de um espaço que é muito básico, é muito elementar. Então, quando ele traz o elemento da respiração, que é algo tanto fundante, né? Porque a gente começa a respirar para viver, ao mesmo tempo um gesto muito simples, a respiração, né? Apesar de, enfim, ter todo um processo dentro do corpo, mas a gente faz isso com muita, quase num automático. Então, quando ele diz que ela respira, 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 e aí em um outro momento ele fala, né? Ela inspira e expira. É como se esses gestos fossem ela, é o que ela faz, né? É a vida dela aquilo ali. E aí, quando um pouco mais pra frente ele fala, né? Porque há o direito ao grito, então eu grito. E em alguns momentos da narrativa aparece esse direito ao grito, então que já vai estar presente já aparece no título, né, num dos 13 títulos possíveis, que justamente ela também contrapõe, porque se a gente pensa na respiração, eu trouxe, acho que eu comentei na semana passada e vou comentar um pouco depois também, que tem um dos fragmentos em que a Macabea escuta uma música e ela chora pela primeira vez, né? Ela escuta Una furtiva lágrima e ela chora. E aí, se a gente pensa, né, quando a gente nasce, tem um choro, tem um grito ali, e é aquele choro, aquele grito que vai fazer que puxa o movimento o gesto de respiração, e aí a gente começa a viver do lado de cá, né? Fora do útero da nossa mãe. Então, é quase como se ele tivesse, como se a Clarice aqui, ela tivesse recuperando mesmo essa atividade que é tão primária,
que é a respiração, ao mesmo tempo que ela reivindica muita coisa, porque eu estou reivindicando aqui um direito de existência, né? A Macabea, ela também faz isso em alguns momentos poucos do livro, em alguns momentos muito sutis, mas ela também é uma personagem que reivindica esse direito ao grito. E aí eu relembro uma essa citação que tem do Calvino, que é de um conto dele, que chama Um Rei à Escuta, que é um conto, inclusive, muito interessante, que tá dentro de um livro em que ele está falando sobre os cinco sentidos. E nesse conto, Um Rei à Escuta, ele está justamente falando sobre a escuta e diz o seguinte: uma voz significa isto. Existe uma pessoa viva, garganta, tórax, sentimentos, que pressiona no ar essa voz diferente de todas as outras vozes. Uma voz põe em jogo a úvula, a saliva, a infância, a pátina da existência vivida, as intenções da mente, o prazer de dar uma forma própria às ondas sonoras. E eu acho que esse fragmento, quando o Calvino está falando, então ele diz o seguinte, né? Presta atenção. Então, uma voz significa isso. Tem uma pessoa viva, tem garganta, tem sentimento, e quando ele coloca e pressiona no ar essa voz diferente de todas as outras vozes, ele já dá esse o eu acho que talvez o mais importante quando a gente pensa na voz, que a voz é uma marca de singularidade, porque nenhuma voz é igual à outra. Então, se a gente pensa nesse direito ao grito, é um grito que pode ser um grito coletivo na história da Macabea, mas é também um grito próprio, porque é a voz da Macabea que ela aparece, apesar de ela tá muito misturada, né, no som da rádio relógio que tá ali, né? Enfim, a Macabea é uma personagem é, que ela, por exemplo, nos diálogos com o Olímpico, que é o namorado dela, ela fica repetindo quando o Olímpico tá reclamando, Macabea, que silêncio, tu tá muito silenciosa, e ela começa a repetir, eu ouvi na rádio relógio, e aí ela começa a dar algumas informações, Carlos Magno, e aí ela começa a citar o que ela escuta na rádio relógio. Então tem isso dessa repetição, que também se relaciona com o gesto que a gente está falando muito aqui no curso da datilografia, né, que ela datilografava, mas também ela também tem uma voz que é singular, né, porque a voz justamente ela coloca todo o corpo em cena, então é a garganta, é o tórax, ao mesmo tempo é a saliva que também está relacionada com a boca, com a dor de dente que eu estava falando antes, com a infância, que é algo muito primário, né, que tem a ver ali que a gente estava falando dessa respiração, respira, respira, as intenções da mente e o prazer de dar uma forma própria às ondas sonoras. Então, também tem aqui uma marca de pessoalidade, de subjetividade da personagem, que não é só uma menina nordestina, uma jovem nordestina que só existe. Ela também consegue abrir algumas fendas e transformar essa existência dela por menores que sejam os momentos, né? E se a gente está pensando no som, a escuta, eu coloquei aqui a escuta quase como a atividade da Macabea no livro. Ela tá sempre permeada, então, por essas pessoas que estão, as meninas que dividem o quarto com ela, a Glória, que é a colega de trabalho, o Olímpico, que é o namorado, o chefe, o seu Raimundo, a rádio relógio, o barulho dos carros. Então, ela tá sempre um pouco. A escuta é também um dos sentidos através dos quais ela acolhe esse mundo, né? Pra gente lembrar a citação que a gente abriu o encontro. E aí eu elenquei aqui alguns fragmentos que dizem assim:
Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. E essa última citação também retoma um pouco o que a gente estava falando do corpo, né? Desse viver alheio no próprio corpo, da personagem da Ida, no romance do Lastória, quando a Ida também, quando ela vai tomar banho e ela não consegue nem se olhar, e quando ela precisa se olhar, ela chora. Sai essa expressão que também é sonora, né? E aí, quando a Clarício, né, o Rodrigo SM, ele narra e ele diz que este livro é um silêncio. Então a gente sai um pouco, se a gente estava falando antes da voz como uma marca de singularidade, aqui ele já coloca que o livro é um silêncio, este livro é uma pergunta. Ele faz um trabalho, tem que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Tem um outro momento da obra que ele fala que essa escrita que ele tá construindo é um trabalho de carpintaria, como se ele tivesse ali de fato nesse nesse trabalho quase braçal de tentar. Então, eu preciso tornar nítida essa personagem, eu preciso dar corpo para ela, porque ela é uma matéria quase que pode se esfarelar, ela pode se desfazer. Então, esse começo, quando ele diz que o livro é um silêncio, tem essa marca de que ele pode ser um silêncio, porque ela também não tem voz, mas ao mesmo tempo ela tem uma voz que vai aparecendo, né, com o passar das páginas. E aí aqui eu trago uma referência de um livro que na verdade era um poema, que é um poema meio prosa, que chama La ragazza Carla, que não, eu acho que ainda não tem tradução pro português, que é do escritor italiano Elio Pagliarani, que foi escrito entre 54 e 57. E aqui é muito interessante também a gente perceber como tem a personagem da Carla e a personagem da Macabea, então uma no Brasil e uma na Itália, estão muito próximas. A estrutura, quase que a organização de vida delas é muito semelhante. Esse livro, ele foi escrito, ele está num contexto do imediato pós-guerra, na Itália. Então, em que a história se passa em Milão, e essa Milão, ela tá nesse processo de modernização, de urbanização, se industrializando. é, a personagem da Carla, que é uma menina também, é uma menina de 17 anos, que morava na periferia e ela trabalhava em Milão, justamente como datilógrafa, que é a mesma atividade da Macabea. E o escritório, a empresa onde a Carla trabalha, é numa empresa então que fica às margens do Duomo, como se tivesse também numa sombra. Ela tá ali nesse lugar que por mais que esteja no centro, ainda assim está marginalizado. E ela trabalha como datilógrafa, então todo o livro ele, ele é muito representativo, assim, a sintaxe do livro, ela é toda fragmentada. Na Hora da Estrela, eu acho que essa ideia de modernização da cidade é, mudando, nesse processo de transformação, ela não aparece tanto na escrita, mas nessa obra italiana ela fica muito clara, porque a sintaxe, então, como ele está construindo o texto, é tudo muito fragmentado. Aqui eu acabei trazendo um trechinho que diz o seguinte:
A ponte está ali firme e embaixo passam trens, carros, vagões, frenadores e rebanhos dos açougues. E em cima passa o bonde, a linha ao lado, as pessoas que caminham, o caminhão de frutas da Aromânia. Vejam que a gente tem quase uma ausência de pontuação, como se tivesse num ritmo de escrita quase que atropelando a leitura, ela também fica nesse ritmo acelerado, né? Que também tem a ver com o ritmo acelerado dessa vida da cidade que tá mudando. Então, o ritmo da industrialização e da mecanização da vida, ela fica muito aparente na própria construção do tecido do texto. E aí aparece o movimento das mãos da Carla, né, na função ali de datilografar, ele aparece também no texto. Então é muito curioso que tenham essas duas personagens. A Carla, ela foi escrita um pouco antes, porque a Hora da Estrela, né, é publicada nos anos 70. Então é uma personagem que aparece um tempo depois, mas que também, tanto na Itália, então o Pagliarani está passando por ele está refletindo sobre esse contexto de modernização que tá em voga, que está acontecendo, e do outro lado, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Clarice Lispector também está pensando em como que a cidade ela está acolhendo ou não essas pessoas, em como que está se dando essas dinâmicas de vida, né? É, E um pouco mais para frente, então, se a gente estava falando desse silêncio, né, quando o Rodrigo SM escreve que deixa eu só. Não é isso. Quando o Rodrigo SM escreve dizendo que a história ela pode ser um silêncio, e aí na página 24 a gente tem o seguinte: os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me impressiona. E aqui eu fiz uma relação com essa obra, que é uma obra contemporânea, ela foi publicada em 2020, que é da professora da USP, a Noemi Jaffe, e ela publica esse livro, o que ela sussurra. Eu não sei se quem está aqui na aula já leu, ou enfim, conhece. E é um livro muito bonito e que tem muito a ver com a questão da voz, né, do som, do sussurro, porque ele já traz no título essa ideia, né, o que ela sussurra, e a história, o romance, então essa eu trouxe aqui a capa, né, do livro para vocês verem. A história do livro, ela é narrada pela esposa de um poeta russo que chama Osip Mandelstam, que é esse poeta, que realmente, que de fato existiu, né? Apesar de que o livro da Noemi, é, ele também acaba se aproximando do romance da Morante, porque ela brinca com, se a gente relembrar, né, que o romance italiano, ele tem aquelas entradas dos capítulos em que ela traz os arquivos históricos, que ela está falando do que está acontecendo nos anos, naquela época, em relação às guerras, e ao mesmo tempo tem a ficção, tem as histórias dos personagens, né? Então ela tá também fazendo esse jogo. A Noemi, ela também faz um pouco isso, ela opera um pouco nesse sentido, assim, porque ela parte de uma história que é uma história real, que aconteceu, desse poeta, mas ela, como também não tem muito material sobre esse poeta, ele morreu, né? Ele foi morto pelo regime stalinista e não se tem muitos registros, assim. Então, a história, ela é narrada do ponto de vista da esposa desse poeta, ela que está narrando o livro, e aí a Noemi faz esse trabalho de tentar um pouco, ela mistura então o que realmente aconteceu com uma espécie de tentativa de se colocar no lugar daquela mulher e ir construindo a narrativa. E eu trouxe essa referência para vocês hoje,
justamente porque ela tá falando do sussurro, né? Então, o que que a esposa tá fazendo? Ela se dedica durante 20 ou 25 anos, deixa eu confirmar para você, 25 anos, ela se dedica a sussurrar os poemas do marido. Esse poeta, ele também tem uma forma de construir, né, a literatura dele ela era muito pautada na voz. Então, ele mais falava, os poemas do que escrevia. Então, tinha o que não é muito comum, né, porque na maioria das vezes os escritores estão escrevendo, estão colocando a palavra no papel, mas ele vai quase num caminho contrário e que também tem riscos, porque se não escreve, aquele registro ele pode se perder. E aí, justamente para que não se perdesse esses poemas, a esposa dele faz a Nadeja, né, que é a personagem, ela faz esse trabalho constante, todos os dias, diariamente, de sussurrar os poemas. No romance, a Noemi também traz ela leva esse sussurro também, quase um sussurro coletivo, porque ela também traz personagens, outras mulheres que também sussurravam, é, justamente criando quase essa rede. Então, através dessa rede de mulheres, através dessa rede de sussurros, que foi possível uma sobrevivência de uma parte da cultura que possivelmente morreria, né, se não houvesse esses registros. E aí, logo no início do livro, esse romance ele é muito bonito. E aí ela diz: Você escrevia em pensamento. Ele é todo narrado em primeira pessoa. Você escrevia em pensamento, não no papel. E a caneta era só um arremate do poema já terminado. E de qualquer forma, não era você que passava para o papel, mas eu. E escrever é um sussurro horizontal. E quando ela. Então, aqui, quando ela coloca, né? Não, se escrevia em pensamento, não no papel. E a caneta era só um arremate. Então, a caneta, que é esse objeto tão importante para um escritor, para uma escritora, porque justamente vai fazer esse intermédio, né? Entre o pensamento e o que vai ser registrado. Aqui, nessa literatura, nessa poesia, ela vai ser só algo final, assim, esse arremate, né, do poema já terminado. E aqui ela coloca a escrita, o gesto da escrita, como um sussurro horizontal. Então, ela traz como se a gente deitasse esse som. Então, se a gente pensa, né, o que é um sussurro? Um sussurro não é um grito, né? A gente estava falando antes do grito, do direito ao grito da Macabea. Aqui já tem o sussurro, ele é quase um silêncio, mas tem som, porque a gente escuta, né? Ao mesmo tempo, ele é um som que ele consegue dar uma mensagem, ele consegue expressar alguma coisa, ao mesmo tempo que tem quase um sentido de como se a gente estivesse escondendo aquilo. Então, quando a gente sussurra, é um som muito mais delicado do que, por exemplo, o tom da minha voz agora, né? E quando a gente sussurra, é de fato alguma coisa que é muito, que tem a ver também com um som, com um balbucio, com, por exemplo, quando a criança começa a falar e aí ela começa a ensaiar as palavras, né? Ela começa a entrar na linguagem. Então, o sussurro ele também tem a ver com a saliva, com a infância que a gente estava falando antes em relação à voz.
né? Quando eu trouxe a citação do conto do Calvino. E um pouquinho mais para frente, na página 31, ela traz, né? Talvez, ela traz na verdade, um verso que era: talvez antes dos lábios já nascera o sussurro. E quando ela diz isso, é, então, antes dos lábios, antes da boca, né? Que já é quase, quando a gente está no lábio, a gente já está quase nessa fronteira de dentro saindo para fora, colocando no mundo externo, né? Então, o sussurro, se, se a gente faz essa relação com a saliva, com a úvula, com alguma coisa com alguma matéria que está muito dentro, que está quase entranhado, o sussurro ele também está nessa nesse espaço, nesse posicionamento, que tem a ver também com o gesto da respiração, que a gente estava falando antes, que é um dos gestos da Macabea no livro. É, ao mesmo tempo que vivo sussurrando e vivo para sussurrar, também aprendi a gritar. E aí aqui, então, a gente, né, vai retomar a questão do grito. Aprendi a gritar, pouco, mas bem. Mesmo sendo uma coisa selvagem, acho que é algo que nos resta da dignidade humana, gritar. É uma maneira de deixar uma pegada, de mostrar de que forma eu vivi e de que forma eu vou morrer. Se a gente pensa no grito, então, quando ela fala, né, uma maneira de deixar uma pegada, é que essa pegada também pode ser a nossa primeira pegada no mundo, né? Quando a gente nasce, que acontece o choro da criança, que acontece esse grito, esse choro meio misturado com grito, ele já é uma primeira marca de existência de alguma coisa que está ali muito numa origem, muito num começo. Então, e por isso aqui que eu trouxe esse livro da Noemi, porque todo o livro ela vai estar, ela tá trabalhando essa noção de uma voz que não é uma voz tão forte, apesar de que quando, né, acontece essa passagem ela tá falando, mas eu também aprendi a gritar, então também não é só um som fraquinho, quase deformado, que não tem muito corpo, porque o grito ele é um som que tem mais corpo, né? Mas ainda assim é um sussurro. Então, esse sussurro é a partir do sussurro, né? É por ele, é por causa dele que há a sobrevivência desses poemas do Ossip Mandelstam. Então, isso é muito importante, porque não é a repetição que é também oral, né? Então, não é só um gesto de escrita, porque a Macabea, ela, apesar de ela estar no escritório e ela bate nas teclas, então ela está datilografando, também tem a importância de uma voz, né? Então, de dar corpo a uma massa, a uma onda que seja sonora, que seja corpórea, né? Que esteja que tome aquele espaço. Só para trazer a referência, tanto essa imagem, essa anterior e a capa do que eu coloquei no primeiro slide, elas são obras da artista visual que chama Laura Gorski, que é uma artista de São Paulo. Então, também para né, para lembrar o nome dela, para dar os devidos créditos. E que é a capa essa concha aqui, ela é a capa, é uma pintura dela, que é a capa do livro, né? Tá aqui que eu trouxe antes. Um pouco mais. Então, aí, aqui a gente entra nos títulos, né, que eu tava comentando antes.
São 13 títulos possíveis, e aí aqui eu trouxe alguns que interessariam para a gente pensar a questão da voz, que são O Direito ao Grito, ou Lamento de um Blue, ou Ela Não Sabe Gritar, ou Assovio no Vento Escuro. Então, percebam que tanto nos títulos quanto na própria narrativa, quando o Rodrigo tá falando da Macabea, ou quando ele tá ensaiando escrever sobre essa personagem, tem o tempo todo quase essa brincadeira. Então, ela não sabe gritar, mas ao mesmo tempo há o direito ao grito. Tem uma voz, a voz da Macabea, ela existe, ela aparece, mas ao mesmo tempo tem um silêncio. É uma história que poderia ser um silêncio. Essa história é um silêncio, é uma pergunta. Então percebam que a questão sonora, que é também por ela, que a cidade também aparece no romance, então pelos barulhos, né? Vai ser central para gente fazer essa análise. Aqui eu trouxe é, uma citação de um professor italiano que chama Ettore Fenazzi Agro. Ele tem um texto em que ele estuda muitos escritores, algumas escritoras brasileiras. Uma delas é a Clarice. E ele tem um texto em que ele diz o seguinte, que ele está falando da impossibilidade do testemunho na obra da Clarice, né? E ele diz o seguinte: até o ponto, e aqui ele está falando, essa citação está falando da Hora da Estrela, né? Até o ponto de não apresentar apenas um título, mas 13, entre os quais a Hora da Estrela, criando uma heterotopia evidente, até o ponto de não ter um autor, mas dois, a autora real e o seu heterônimo, Rodrigo SM, até o ponto de não se inscrever num gênero, mas em vários registros artísticos, música clássica e jazz, pintura abstrata e realista, literatura de cordel e romance cor-de-rosa. E esse balançar entre instâncias diferentes cria finalmente um espaço de liberdade, onde tudo se torna possível, até a impossibilidade do testemunho, que viria muito dessa ausência de voz, né, da personagem. Se, como diz um dos títulos, ela não sabe gritar, e se, como proclama outro título, existe todavia o direito ao grito. Então eu grito. Então aqui ele está justamente falando dessas forças que estão presentes no livro de contraposição, porque ao mesmo tempo que ela não sabe gritar, mas existe o direito ao grito, então eu grito. Ao mesmo tempo que que a Macabea não é vista no final do livro, que é quando se dá a Hora da Estrela, né, que é o título do livro, ela é vista pelas pessoas quando ela tá ali jogada na sarjeta, depois do atropelamento que ela sofre. Então, no livro, a gente fica o tempo todo nesse jogo entre a voz e o silêncio, entre um grito e um sussurro, entre uma personagem que quase não tem corpo, para um corpo sensual que ela tinha, que o Rodrigo SM fala em algumas passagens. É, Gente, quando vocês quiserem me interromper, pode interromper, tá? Rita, eu acho que tu tá com o microfone ligado. Eu só vou pedir pra todo mundo desligar, por favor, só pra também não dar aquela a interferência de som. É, um pouco mais pra frente, a gente já tá nas páginas 28 e 29 do romance, diz o seguinte: nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei.
nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica, onde ela era um parafuso dispensável. Então, aqui, se a gente relembra a origem da Macabea, como eu estava comentando antes, é uma retirante, né? Eu até trouxe o quadro Os Retirantes, de mesmo nome. É, ela é uma retirante, não, que vem de Alagoas, que é quase como se ela fosse jogada naquela cidade do Rio de Janeiro e precisa sobreviver naquela selva, naquela cidade que tá ali pronta para engolir, né? Aquele corpinho miserável. É, e aí o sertão, se a gente pensa, né, na seca do sertão, então o próprio a Macabea, ela passa a vida dela, então ela nunca tinha chorado. Quando ela escuta, né, vou relembrar de novo a passagem, quando ela escuta a música italiana e que saem gotas dos olhos dela, né, ela chora, e até então ela nunca tinha chorado. Esse corpo, então se a gente pensa essa origem de onde que ela tá vindo do sertão de Alagoas, que é um lugar muito seco. Então, o próprio corpo dela é também um corpo seco, né? É, é um corpo justamente desprovido dessa sensibilidade, dessa capacidade de sentir. Mas, ao mesmo tempo, ela sente, apesar de tudo, ela sente, né? E a gente vai ver um pouco mais pra frente. É, um pouco depois, ele diz, né? E se pensava melhor, dir-se-ia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo mofado. Aqui eu trouxe a imagem do Marco Válido, que foi o livro que a gente falou no primeiro encontro, também do Calvino, que é esse personagem que está olhando, que vai buscar os cogumelos que estão ali nascendo por entre o chão de asfalto, né, que teoricamente não teria nada, não nasceria nada. Então, a Macabea é como se ela fosse esses cogumelos que o Marco Válido tá achando no meio do caminho. Então, ela tá brotando. Tem uma outra passagem que o Rodrigo SM fala aliás, que a Macabea tá falando pro Olímpico, ela tá contando da origem dela, ele até pergunta do nome, né? Macabea, que nome feio. E aí ela fala, um pouco depois, ela diz: mas apesar de tudo, eu vinguei. Então aqui, se a gente relembra a cena final, por exemplo, do romance A História, quando acontece a morte do filho menor, do Zepe, e a Ida, ela tem mais alguns anos de vida, mas ela não tá vivendo, é, ela tá só reagindo, né? Então é como se ela não tivesse, quase como se ela não tivesse força de ação, mas ela tá ali só respingando ao que tá acontecendo, ao que tá sendo imposto ali naquele contexto, ela tá só sobrevivendo. Quando a Macabea diz que ela vingou, é um pouco um processo parecido, no sentido de que vingar, né? Quando a gente diz, aquela planta vingou. Então ela resistiu, ela tá ali vivendo, ainda que, teoricamente, aquilo ali não fosse possível, né? Teoricamente, ela tá ali. é, ela quase foi feita para não estar ali, para não existir. Então, esse vingar, né? E aí, quando ele traz o verbo brotado, que eu acho que também traz um pouco esse movimento de, justamente, tá brotando. Então, não é que tá nascendo, mas tá brotando. Quase um gesto, é, um movimento um pouco mais de resistência ali naquele solo árido, naquele sertão muito seco, e que ela consegue sobreviver
sai dali e vai para o Rio de Janeiro. Aqui tem uma fala de um texto da professora Regina Del Castanhe, em que ela está pensando as personagens, ela está pensando a cidade, o urbano e as personagens mulheres. E ela diz o seguinte: não temos a menor ideia de como as mulheres veem e se relacionam com o espaço urbano que se estende sob seus pés. Elas se tornam, assim, invisíveis. São apagadas de nossas ruas, praças, prédios públicos, como se nada tivessem a fazer ali, como se nada tivessem a dizer da vida desses lugares. E aqui, se a gente, então, quando a gente pensa, né, esse corpo de mulher, então, o corpo da mulher, ele foi sempre muito colocado no ambiente doméstico. Tanto que, por exemplo, se a gente relembra mais uma vez o romance A História, quando a Ida engravida, ela fica circunscrita naquele ambiente, naquele mini apartamento em que eles moravam. A vida do Zep, nos primeiros meses de vida dele, vai ser dentro daquele apartamento. E o ambiente doméstico, além, é claro, de uma questão das atividades domésticas serem, né, colocadas pela mulher e tal, mas também tem essa não ocupação do corpo da mulher fora, do corpo da mulher na cidade. Então, quando a Regina tá colocando isso, e ela coloca, né? Essas mulheres, então, elas são apagadas de nossas ruas, praças, prédios públicos, esses lugares que, teoricamente, também têm relação com um viver em sociedade, com ter voz, né? A praça, esse espaço público em que ocorrem, assim, a praça por excelência, além da questão dos encontros, né? Das pessoas se encontrarem na praça, acho que não tanto hoje em dia, mas antigamente, a praça também é palco das manifestações políticas, por exemplo. Então, a praça vai ser um espaço de reivindicação, por exemplo, desse direito ao grito, que a gente estava falando antes. E aí, aqui, como se a Regina está prestando atenção, ela está chamando atenção justamente para isso, assim, que esses corpos de mulheres, eles não foram colocados no exterior, na cidade, eles sempre estão. Quando a Virginia Woolf, por exemplo, escreve Um Teto Todo Seu, né? Que ela diz que para escrever, uma mulher precisa ter um teto, então ela precisa ter condições de escrever. Ao mesmo tempo, ela está sempre dentro daquele espaço. Então, a Macabea, apesar de ela estar um pouco inserida num contexto mais amplo da cidade, aí aparecem, por exemplo, aqui mais pra frente eu trouxe os lugares que aparecem, né? Então, aqui a gente tem a rua do Acre, que é a rua onde ela morava, que é a rua da pensão, né? Que ela dividia com as meninas. A Praça Mauá, que é uma praça do Rio de Janeiro. Aqui eu trouxe uma imagem para simbolizar o zoológico, o jardim zoológico que ela faz uma visita junto com o Olímpico. E aqui o Porto, o Cais do Porto, que também vai ser cenário de algumas passagens do livro. No entanto, embora a personagem ela esteja ocupando essa cidade, mas ela ocupa sempre de um ponto de vista muito muito marginalizado, assim, o corpo dela, ele tá sempre é isso, ele tá na rua, é numa cidade do Rio de Janeiro, que eu vi de relance, mas é um relance, ele não viu não é um enxergar completo daquele corpo daquela personagem. Não, é o contrário disso. O Rodrigo SM está fazendo, ele precisa fazer esse trabalho de carpintaria de dar corpo, de encorpar essa mulher. Então, quando a gente pensa também nos espaços públicos, a cidade sim, ela atravessa o romance em muitas citações e de uma forma muito física, né? A gente consegue saber quais são os lugares, e a Clarice está citando os lugares,
Mas, ao mesmo tempo, é como se esses lugares, esses espaços públicos, eles não pertencessem, eles não fossem de direito, né? Então, ao mesmo tempo que tem o direito ao grito, mas também tem um silenciamento o barulho da rádio relógio, o barulho das ruas, dos carros passando, do trem, são barulhos, são todos ruídos que dão um pouco que situam um pouco essa personagem quase numa língua estrangeira, assim, como se aquilo não fosse, como se ela não se apropriasse daquilo ali, daquele contexto. Aí aqui, então a Macabea é essa personagem, ela ia no cinema, né? Ela se dava ao luxo de ir no cinema. Tinha ela pintava as unhas de vermelho e aí também tem uma forte relação com a vaidade, né? Tem o batom rosa que ela passava. Tinha essa veneração pelas artistas de cinema, e aí ela coloca, tem as figuras, essas imagens penduradas na parede. Justamente ela sonhava, então o título do livro traz essa hora da estrela, né? Quase como esse momento em que ela finalmente fosse reconhecida de algum jeito dentro daquela cidade, daquela sociedade que simplesmente não via ela, né? Ela e, enfim, tantas outras. É, Aí tem uma. A Macabea diz o seguinte, né? Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. E aí também tem esses elementos que vão dando que vão criando esse efeito de. Também. Ah, tem a Coca-Cola, então é uma cidade já modernizada, essas grandes empresas também vão estar. Já estão permeando a narrativa, né? Só então vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. E aí aqui, se a gente ela está representando com obediência o papel de ser, tem o papel que a empregada do Rodrigo SM também joga fora desse manuscrito. Então tem um momento em que ele está falando que, que ele parou de escrever e ele acaba tendo que recuperar esse escrito que foi quase descartado. E o papel também é uma das formas que a Macabé encontra de matar a fome, porque ela come papel, né? Ela amassa o papel e come. Então, a gente percebe que o próprio papel, ele também vai desempenhar diferentes papéis na narrativa dentro das cenas, né? Então tem o papel que ela come, tem o papel, então o Rodrigo SM tá tentando colocar aquela personagem no papel da vida e escrever ela, ao mesmo tempo em que ela tá o tempo todo ensaiando e representando esse papel, essa função que ela cria dessa mulher obediente que tá ali quase sempre repetindo e recriando atividades e gestos que já estão pré-estabelecidos. Aí tem também, então, a rádio relógio. Hora certa e cultura e nenhuma música. Só pingava em sons de gotas que caem, cada gota de minuto que passava. Deixa eu passar um pouquinho. Aqui é um dos fragmentos que eu tava comentando antes, quando ela finge a dor de dente, e aí ela vai pro quarto e diz o seguinte: ela teve pela primeira vez na vida uma coisa a mais preciosa, a solidão. Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que usufruía o espaço, e nenhuma palavra era ouvida. Então, aí aqui também a gente tem esse momento como se ela parasse essa escuta, né, que eu estava falando,
quase como se a atividade da Macabeia por excelência no livro fosse a escuta. E aí aqui, como se ela tivesse se separado dessa escuta do mundo de fora, e ela experimenta pela primeira vez esse momento de solidão e talvez de escuta própria, né? De perceber, ainda que talvez não tão conscientemente, o próprio ser dela, o sujeito, quem que é essa mulher. Tinha um quarto só para ela, mal acreditava que usufruiu o espaço, e nenhuma palavra era ouvida. Então dançou, num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. A tia já tinha morrido, né? E que era também uma figura que representava um pouco essa. A tia era muito autoritária, então tinha criado ela em alguns certos moldes, assim, e ali quase que essa dança que ela ensaia ali no, nesse quartinho, quase como se fosse uma atividade transgressora, assim, ela tá um pouco saindo daquele script que tinham escrito para ela. Dançava e rodopiava porque ao estar sozinha se tornava livre. E aí finalmente a gente chega na cena. Eu só vou colocar o meu computador para carregar antes que desligue. Na cena em que ela chora a primeira vez. Sabe o que eu mais aprendi? Eles disseram que se devia ter a alegria de viver. Então eu tenho. E aqui é um diálogo dela com o Olímpico. Então eu tenho. Eu também ouvi uma música linda. Eu até chorei. Era a primeira vez que chorava. Não sabia que tinha tanta água nos olhos. Chorava, assoava o nariz, sem saber mais por que chorava. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir. Havia existências mais delicadas e até com certo luxo de alma. Aqui era luxo, tá? Não era lixo. Talvez tenha sido um pequeno ato falho meu. O mergulho na vastidão do mundo musical, que não carecia de se entender. Seu coração disparara. Então, é como se as lágrimas tivessem plantado sementes de vida, né? Ela tivesse vingado, que era esse verbo que eu estava comentando antes, quase. Então, com a música e com esse. Ela também, então, está exercendo essa atividade de escuta, né? A escuta da música, mas que é uma escuta que ela não precisa, justamente, não carecia de se entender, a gente sente. É um outro, é uma outra, é uma outra atribuição, né, gente? O corpo ele entende de uma outra forma, não precisa ser racionalmente. Então, o que está acontecendo, o que acontece nessa cena é quase isso, assim, ela se dá conta de que ela podia chorar. Então, essa água que está saindo dos olhos tem a ver com uma possibilidade de sentir, de sensibilidade também. Então, enquanto ela, nessa vida tão automatizada que ela vive, ali é uma brecha de um momento em que ela se desliga e aquele corpo ele está sentindo. Então, quando ela. E até com um certo luxo de alma, né? Então, e aí acontece esse mergulho na vastidão do mundo musical. Ao mesmo tempo que que esse choro, então essa água, ele tá, se a gente pensa quase como se ele estivesse irrigando o sertão de Alagoas, que é de onde ela vem. Esse ambiente seco, né, muito quase quase insensível. Então, quando ela chora, a gente também pode pensar naquela cena primária quando o bebê chora pela primeira vez. Então, ele está se colocando no mundo. Então, quando quando acontece essa cena, é também
tá também mostrando a capacidade, essa possibilidade da Macabea de uma outra existência, de ela também sentir, ela também é, tá mergulhada em si mesma, assim, nas próprias emoções, nos sentimentos. E aqui essa imagem é do filme, né? Quem não viu o filme, ele tá todo disponível no YouTube. Eu recomendo, assim, é muito bonito, é muito bom. É, a garota faz de seu corpo um corpo que sente, né? Apesar de tudo. Maca, porém, jamais disse frases, em primeiro lugar, por ser de parca palavra. E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada, até pensava que era feliz. E aí, aqui, essa relação com a voz, porque ela tá sempre. Quando acontecem esses diálogos, por exemplo, com o Olímpico, e que inclusive são engraçados, assim, porque ela tá. O Olímpico, que também é uma. Também é essa figura que tá vindo do Nordeste, mas ele se coloca numa posição de poder, ele se coloca quase num pedestal em relação a Macabeo. Então ele tá o tempo todo desvalorizando ela e enfim, e quase testando ela o tempo todo. E, e aí os diálogos entre eles são muito engraçados, porque ela fica, ainda que ele se colocasse nessa posição de poder, ele também não sabe muito. Então, quando ela pergunta o que é cultura? Eu escutei cultura na rádio, mas. E aí ele, deve ser, e aí ele inventa, ele dá umas respostas que ele não sabe o que ele tá falando, ele começa a inventar. Então também tem quase essa curiosidade dela, né, que ela fica nesse limbo de ela tem a informação que ela escuta na rádio, nessa rádio que fica nesse tic-tac marcando o tempo, que é também que aparece também numa das cenas que ela diz que ela gosta de sentir o tempo e de ficar escutando a marcação do tempo na rádio relógio. E aí ela fica repetindo. Então a linguagem dela também tem, tem esse quase, ela tá quase reproduzindo esse ruído dessa cidade. Então, o ruído da rádio relógio e ela fica repetindo aquilo, e a própria linguagem dela é também um ruído, porque não tem significado, ela não sabe, ela não conhece. E aí, a gente tem, então, nos personagens, né? Se a gente pensa nos personagens, o Olímpico é também essa figura que tá sendo deslocada, que também foi parar na grande cidade do Rio de Janeiro. É, E aí, ao mesmo tempo, a Macabea. E aí eles têm os diálogos, assim, as cenas dos dois são cenas tristes, porque ela tem uma hora que ele pega ela no colo, assim, e vai rodopiar, e ela cai no chão, ela cai na lama. Então é um corpo também meio desajeitado, e aí ela cai, aí, não precisa me ajudar, eu me resolvo sozinha. Aí ela vai se limpar, porque não tinha nenhum pano, nenhum papel perto. Não, então não me olha, porque eu não posso levantar a saia. E aí também vem essa memória da tia, né? Da tia dela, que ficava ali também tendo criando ela naquela forma muito conservadora, assim. E aí, quando ele diz, Maca, porém, jamais disse frases, né? Em primeiro lugar, por ser de parca palavra, que também tem a ver com esse sussurro, né? Essa matéria opaca. E acontece que não tinha consciência de si, até pensava que era feliz. E aí, um pouco aqui, a gente tá. Deixa eu ver que horas são. A gente tá chegando, já tá terminando. É, nas últimas cenas, bom, para quem
Para quem não leu, agora a gente vai ler o final do livro, tá? É, ela vai numa cartomante, tem a figura dessa cartomante que vai prever o futuro, e também um dos títulos do livro é Quanto ao Futuro. Ela vai nessa cartomante, essa cartomante dá algumas expectativas positivas para ela, e quando ela sai da cartomante, ela é atropelada. E aí, desse atropelamento, acontece o seguinte: é, e da cabeça, um fio de sangue inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça anã, teimosa, que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Capim na grande cidade do Rio de Janeiro. À toa. Quem sabe se Macabea já teria alguma vez sentido que também era à toa na cidade inconquistável. O destino havia escolhido para ela um beco no escuro e uma sarjeta, e Macabea lutava muda. E aí aqui a gente tem mais uma vez o silenciamento dela, né? Algumas pessoas brotaram no beco, não se sabe de onde, e haviam se agrupado em torno de Macabea, sem nada fazer, assim como antes pessoas nada haviam feito por ela. Só que agora, pelo menos, a espiavam. Percebam que não é nem o verbo que ele usa, não é nem olhavam, né? É espiavam. Então é uma coisa é, muito mais sutil, ele quase como se ela tivesse escondida. Só que agora pelo menos a espiavam, o que lhe dava certa existência. Então, o final do livro, ele é um pouco finalmente, esse coroamento, assim, essa hora da estrela, em que ela finalmente é vista porque tá ali no meio da rua, literalmente na sarjeta, desmaiada, com esse sangue vivo saindo, né? E, e aqui tem essa passagem, quando ele diz capim, ela poderia ser um capim. Então, essa folha, né? Essa folha que nasce no meio do asfalto, na grande cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade que ela sentia que era uma cidade inconquistável, porque não era uma cidade para ela, não era a cidade dela. E aí, finalmente, durante todo acho que dois elementos, assim, que foram os elementos pelos quais eu fui transitando, e é a minha proposta aqui de pesquisa, de olhar de leitura para a obra, através, então, do som, né, da voz, do ruído, do sussurro, do silêncio, e do olhar. Então, do olhar dela mesma, esse olhar olhou-se maquinalmente no espelho, né? É uma das passagens quando ela se olha no espelho, aquele espelho está enferrujado, então também é uma imagem quase como se ela não conseguisse se enxergar como se aquele corpo não pudesse ser criado. E aí também tem uma cena, se a gente tá pensando no espelho, é, de uma outra obra da Clarice, que é A Paixão Segundo o GH. Nessa obra, quando a GH entra no quarto da empregada, que é a Janair, ela vê uma figura, figuras desenhadas na parede, figuras em carvão, né? E essa figura, então, a GH, ela se reconhece naquela parede. Só que, ao mesmo tempo, aquilo não é um espelho, é um desenho. Então, é como se aquele desenho da Janair, ele tivesse funcionando como um espelhamento que não necessariamente precisasse de ter realmente um espelho na frente. Quando a Macabé, e aí
eu relembro uma passagem do Primo Levi, que foi o escritor que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, e que ele coloca no livro É Isto um Homem, quando ele está falando do campo de concentração, é, que aqueles corpos que estão ali presos em Auschwitz, eles não precisavam de um espelho. Então, o espelho que teria essa função imagética, né, de refletir a nossa imagem, naquele espaço ele não precisava, porque quando ele olhava para as outras pessoas, ele olhava ao redor, aquilo tudo era um grande espelho, porque as pessoas ali, elas estavam todas iguais, elas estavam todas uniformes, né? Elas é, tinham passado justamente por esse processo fundamental que faz do campo de concentração ser o que ele é, de assim, despir as pessoas de qualquer traço de subjetividade, do que faz elas serem o que elas são singularmente, né? Então, quando ele diz, né, eu me via refletido naqueles 100 rostos pálidos que estavam ali na minha frente, aqueles 100 bonecos, porque era de fato uma repetição. Então, se a gente faz um pouco uma transposição não tanto literal, mas se a gente pensa no contexto da Hora da Estrela também da Macabea, a existência dela, então, ela também está ali junto com outras pessoas, e mulheres, né, que a gente está falando do corpo de uma mulher, é, que é uma grande repetição. Então, não necessariamente a gente precisa de um espelho para ter esse reflexo. Ao mesmo tempo, ela se olha, qual que é o. Ela olhou-se maquinalmente no espelho. Então não é que ela se olha no espelho para se enxergar, para se arrumar, enfim. Não, ela se olha num gesto muito mecânico, muito automático, de fato, maquinalmente, como se fosse quase um autômato, assim, uma máquina, né? Uma, uma engrenagem. Uma peça, né, dessa grande engrenagem. Então, quando acontece esse olhar, né, os olhares durante a narrativa vão aparecendo, o olhar dos outros personagens que tão pouco assim enxergam ela, o olhar dela sobre ela mesma, e também quando ocorre, né, quando acontece a morte dela no final do livro, em que as pessoas finalmente enxergam, ela tá ali esticada no chão. Só que ela é vista no momento de morte, não no momento de vida, né? Então esse olhar, ele vem também através de outros verbos. Então não é olhar, é espionar. As pessoas estão espionando, estão quase tentando, quase como se ela fosse, é, quase como se ela não importasse, assim. Ela tá ali só, de fato, existindo, né? Não tem uma importância. Então, eu acho que se a gente pode fazer essa leitura, eu tentei propor aqui uma leitura da Hora da Estrela. Se a gente pensa, né, o corpo e a cidade. A cidade, ela vai aparecer justamente nessa, nessa posição de engolir a Macabea, né? E a gente pode lembrar também que a Macabea, apesar de ela ser engolida, porque ela realmente é engolida pela cidade, e por todos os mecanismos dela na narrativa, no livro, ela também sempre também tem possibilidade de uma outra existência, de uma outra sensibilidade, assim. Então tem esse direito ao grito, ela grita, né? Ele também acontece. No fundo, a Macabea, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. E aí eu vou terminar o encontro com essa passagem que está
logo no fim do livro, e, que traz um pouco isso, assim, de que ao mesmo tempo que tinha esse silêncio e essa ausência de marcas dela, de marcas do sujeito, da Macabeia, quem ela era, ao mesmo tempo ela é uma caixinha de música e a música aponta para uma sensibilidade, né? E ainda assim, mas ainda assim é uma caixinha de música meio desafinada, não tá ali totalmente, é um pouco, e aí o desafinado aqui ele tá um pouco, é, ele traz esse deslocamento assim, né? Se não tá afinado é porque tá fora. Então esse corpo dela também tá, ele tá sempre marcado por essa margem, né? Por essa frestinha, esses cantinhos. E aí aqui as referências então da, da aula, né, do encontro, enfim, de hoje. É, eu vou encerrar aqui a gravação e agradeço também para quem tá assistindo, né? Deixa eu só achar. Hum, hum, hum.